Primeira coisa que eu vou falar, eu me frustrei com a maioria dos atendimentos de psicólogos que eu tive. O de um psiquiatra foi bom porque ele me receitou alguns remédios, né? E isso me ajudou. Eu precisava dessa química. Eu não queria morrer. Tristeza não é depressão. Depressão é quando o mundo perde o sentido. Levou bastante tempo para eu poder entender, ter, ter esse autoconhecimento do que estava se passando, essa consciência. O que eu posso dizer para vocês é aprendam com tudo que você vive, toda situação, todo o ambiente, todo o cenário que você tiver, você pode aprender muitas coisas. Essa fase foi bem dolorida para mim. Eu sempre senti isso dentro de mim, mas eu comecei a perceber, a notar, tinha um padrão específico, uma cara assim. Foi nos 15 anos, por aí, essa faixa, que eu comecei a questionar essas coisas, a olhar diretamente para elas, a buscar informação sobre o que era aquilo. Eu queria entender, queria compreender isso que estava se passando. Uma coisa que colaborou bastante para esse sentimento de depressão foi uma experiência que eu tive, que foi um relacionamento muito cedo. E eu fui obrigado a amadurecer. Me frustrei muito, mas foi libertador quando acabou. Porque tinha uma dependência muito grande rolando ali nessa relação. No começo, meu Deus, é tudo lindo, mas depois, quando eu fui vendo que tinha coisas erradas, que eu não queria isso pra mim, ficando em um lugar que não era mais pra mim, isso começou a me incomodar, me machucar, começou a doer muito. E sei lá, eu sentia que eu não conseguia sair dali, que eu precisava, que como que eu vou viver se não é desse jeito, sei lá. Achava que não tinha saída, era aquilo pro resto da vida e acabou. Eu já estava destruído e não foi pelo fim do relacionamento. Eu já estava bastante abalado com ambições que eu tinha, que eu me frustrei, estava abalado com essa relação durante ela, né? E depois eu já estava muito cabulosão, muito louco. Me sentia muito desconectado, muito só. E com a cabeça cheia de coisa, muita loucura, pensamentos e filosofia. Mas não chegou essa parte ainda. E aí, dos 16 aos 18 anos, foi a fase do ensino médio, né? E no ensino médio foi algumas misturas de emoções. Estresse, ansiedade e agonia. Estresse, ansiedade e agonia. O segundo e o terceiro ano foi os piores. Eu, sei lá, eu me sentia preso, sentia que aquilo estava me prendendo, impedindo eu de fazer uma coisa maior, de criar meus projetos, de bater minhas asas e voar. E isso era muito, sei lá, frustrante. Ficava muito ansioso, tipo sonhando, ir lá naquele ambiente, desenhando nas aulas. Os desgraçados, meus amigos lá, dos colegas, meu Deus, uns
puto, ficava abusando demais, cê é louco. Mas foi bom, eu sei que foi bom. Muita loucura. E aí teve um episódio que foi a despersonalização. Essas coisas não acontecem do dia pra noite. Não acontece por causa de uma coisinha. Você tá nessa situação porque você foi moldado até chegar nela. Isso durou muito tempo, tipo 8 a 9 meses do puro vazio. Eu me sentia um alienígena, um extraterrestre. E sei lá, me sentia desconectado de todo mundo. Sentia que eu era diferente de todo mundo. Não tinha, sei lá, ninguém como eu. Ninguém se preocupava com as mesmas coisas que eu. Ninguém olhava pro mesmo lugar que eu olhava, sei lá, tipo, só eu que quero isso aqui, ninguém mais. Sei lá, parece que eu vivia num mundo e as pessoas em outro, porque eu pensava umas coisas, eu achava umas coisas importantes e as pessoas outras. Tipo, coisas de mundo diferente, só que tava acontecendo no mesmo lugar. Sei lá, eu via que as pessoas ficavam focando em muitas coisas fúteis. E eu ficava sofrendo pelo mundo inteiro, carregando todo esse peso nas costas sozinho. E aí que veio a raiva do mundo. Filosofia faz sofrer. Amigos indo pro crime, droga, cadeia e morte. Essas coisas foram muito intensas para mim. Foi algo muito grandioso. Eu ficava vendo aquilo e ficava imaginando que são versões minhas, que poderia ser eu. E isso me destruía, porque, sei lá, eu vi uma pessoa tão próxima, envolvida em um caso tão grande. Eu via as coisas acontecerem com as pessoas que, sei lá, eu conversava. Que eu via na rua, falava, que eu encostava num canto, a pessoa tava, eu, e aí, conversava e tal, não sei o que. Ficava, pô, porque vocês estão nessa? E o pior é que era só coisas que degradavam, só coisas negativas, assim, sabe? Que eu via, que eu ouvia das pessoas envolvidas. Sempre olhei isso com maus olhos, porque é uma autossabotagem muito grande. E isso é muito lamentável, lamentável. E eu queria salvar todo mundo, queria ajudar todo mundo, queria o melhor para todo mundo, quero, né? Mas, sei lá, eu sofria porque eu não conseguia aceitar que as coisas são assim. É isso, cara, acabou. E eu pensar sobre essas coisas, eu ficar refletindo, não ia mudar nada. E foi aí que eu comecei a pensar sobre eu não posso salvar todo mundo. E notei o estado que eu estava de ruminação. Foi uma fase difícil, mas libertadora, porque eu tive que desapegar desses pensamentos de ficar sofrendo e sofrendo por essas coisas que eu não conseguia resolver. E comecei a aceitar e ter essa filosofia mais constante dentro de mim, de que eu só posso salvar o que está até mim, só posso resolver um problema que chegou até mim. Coisas que estão lá no fim do mundo, que eu nem falo a língua, tá difícil de eu resolver. Então não vale tanto a pena você ficar parado pensando nisso à toa. Uma coisa que me
que me inspirou muito e me frustrou também foi a música. Não corta minha onda, de dia ilumina o céu, de noite eu brilho como a sombra. Não corta minha onda, um filho da paz. Quando eu tinha assim uns 12 a 14 anos, caraca, eu falei não, é isso daqui que eu quero pra mim. E aí, no começo eu via muita batalha de rima e as músicas lá dos caras da Pineapple, nas antigonas mesmo, assim, 8 9 anos atrás. Poetas no Topo, Favela Vive, e aí ficava aí os caras, caraca, faz a coisa mais elevada que tem. Os caras falam mesmo, ó, e você é louco, ficava assim, é isso que eu quero. Mas nem entendia tanto, mas conexão. Eu fiquei assim, é isso que eu quero fazer isso daqui. Virou um sonho. Porém, eu descobri que eu era ruim na música, eu era muito ruim. Não conseguia escrever, não conseguia rimar, não sabia de parada nenhuma. E aí eu me frustrei bastante. Foi na fase que eu estava naquele relacionamento, que foi bem polêmico, porque eu tinha 14 anos e a querida tinha 18. Aí, enfim, né? Eu fiquei muito frustrado nessa fase porque era uma coisa que eu queria, que eu desejava, que eu estava almejando, mas eu não conseguia alcançar. E ficava pensando, por que que todo mundo, por que que os caras fazem e eu não faço? Por que que eu não faço que nem os caras? Por que que eu não consigo? E os caras conseguem. Aí foi muito paia isso. Mas eu fiquei focado, até hoje eu estou focado na música, não paro de me envolver com ela, porém deixei um pouco de lado esse projeto para focar em outras coisas, porque a vida não tá fácil. E outras coisas como o YouTube, né? Tô aqui agora e eu acho que a música me salvou, porque eu acredito que uma das coisas mais elevadas da vida seja a arte. E a música é uma das artes mais elevadas, se não a mais, né? É isso que eu penso, que eu acredito. E hoje eu percebo e eu acredito nisso, que é por isso que eu quis isso pra mim, que eu quis a música pra mim. Agora vem um ponto meio crítico, meio pá, porque foi a maconha e procrastinação, desmotivação. Não foi só por causa dela, como eu falei, não é só por causa de uma coisa que você tá assim, é por causa do ambiente todo, por causa de um fator, de uma seção de fatores. E ela colaborou muito para eu atrasar os meus projetos, para eu me sentir desmotivado, sem ânimo. Ah, não vou fazer isso. Ah, nem vale a pena. Ah, não sei o que. E falando sobre desmotivação e procrastinação, isso foi uma das coisas mais intensas dessa depressão que eu sentia. E que eu, sei lá, sinto, porque, como eu falei, eu me frustrei com os psicólogos. Tá na dúvida aí. Tem uns laudos mais de duas coisas, que é o TOD e o TDAH, mas não tenho das altas habilidades, que era a minha dúvida, que era a minha questão, que era o que eu buscava, uma confirmação ou uma conclusão falando que não. Enfim, essa desmotivação e essa procrastinação foi uma das piores coisas, porque
eu sentia que nada valia a pena fazer. Nada vale a pena. Tipo, não vou fazer isso não. Nada vai mudar. Eu tava vivendo niilismo puro e vazio. Depois de perceber todas essas coisas, todo esse mal do mundo e tipo, que eu não podia fazer nada também, eu fiquei muito assim, o mundo é tão caótico, não sei o que, eu não vou fazer nada não. Sei lá, eu vou esperar a morte aqui parado. E sei lá, sentia que tava cansado, desanimado, não queria fazer mais isso, não queria fazer mais aquilo. Me sentia assim para muitas coisas que faziam parte da minha rotina, do meu cotidiano e das minhas ambições. Sentia que nada valia o meu esforço e que o meu esforço, sei lá, valia muito, era algo muito caro, mas desprezível também, porque sentia que eu não queria viver, entende? E isso era uma decepção muito grande. E aí veio o que? O amor fati, filosofia Cristo, amar as pessoas e o destino. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante, que me trouxe muita alegria e satisfação em viver, prazer em viver, em amar qualquer coisa que vai vir todo mundo. Mas não dá o outro lado da face. A filosofia foi, meu Deus, um dos pilares da minha vida. E eu sou um filósofo, né? Eu afirmo isso. Ela me ajudou bastante, muito, apesar de fazer eu sofrer também. Porque ela me trouxe resposta, me deu caminhos a seguir, me aliviou, me confortou, me deu muito conhecimento, sabedoria. Trouxe mais paz para minha vida, apesar de ser o caminho mais dolorido, Foi gratificante ter e estar passando por isso, por uma vida de buscar conhecimento, amar conhecimento, saber isso. E quando eu falo Cristo, eu não me refiro a igrejas, eu estou falando de Cristo mesmo, porque eu não vou aprofundar muito em religiões aqui. Enfim, eu não me via como um cristão contemporâneo, porque eu não acreditava naquilo que as pessoas diziam, não confiava naquilo que elas falavam e eu discordava, eu tinha um pensamento diferente, eu acreditava, via e vejo que as coisas funcionam de uma forma diferente. Mas eu era da igreja, ia porque meu povo é da igreja, e aí eu ia, até gostei, mas depois eu me distanciei e depois eu comecei a estudar sobre Cristo em si, a pessoa, e entendi que você ser um cristão é você ter a vida de Jesus Cristo como exemplo a ser seguido. Não você ler a Bíblia e ir para a igreja, pagar o dízimo. E o único cristão foi Cristo, né? Nós só temos que invejá-lo, que viver como ele. Ele não era uma pessoa pacífica, ele era muito revoltado, como as pessoas viviam. Então, é isso. E depois dessa fase da filosofia, do cristianismo, eu entendi que eu queria voltar no tempo. Eu entendi que era isso que eu queria. Eu queria voltar no tempo. Eu não queria morrer de fato. Percebi que não queria fazer algo ruim. Eu queria que algo ruim não tivesse acontecido comigo.
como ter a vida. Porque eu sentia que o meu esforço, o sofrimento que eu passei não valia a pena. Sei lá, eu pensava que o mundo era só coisa ruim. Não era bem assim, né? Por isso que eu tinha essa desmotivação. Mas aí eu entendi que eu queria que nada disso tivesse acontecido. Eu queria apagar, eliminar o meu sofrimento. Queria não ter sofrido, queria não ter me esforçado tanto para as coisas darem errada, nem darem certo. E para coisas ruins acontecer. Tipo, queria só apagar essas coisas todas. Mas não podia, né? Porque não é assim. Você não consegue apagar o que você viveu. É uma dor porque para você ter que apagar, você vai ter que apagar as coisas boas da vida também. Tipo, se você quer apagar as coisas ruins, você não consegue. Você tem que apagar ou tudo ou nada. Se você pensar só em eliminar as coisas ruins, você vai acabar eliminando as coisas boas da vida, consequentemente, como comer, conversar, ouvir música, dançar, se motivar por algo e muitas outras coisas, né? Comer, beber, dançar, criar e ser você mesmo, escolher o seu caminho, né? O que me aliviou foi aceitar. Aceitar que eu não controlo tudo e tá tudo bem. Aceitar que eu não posso ir apagar as dores de todo mundo. Aceitar que eu ficar sofrendo parado não vai resolver nada. E eu sofrer parado acaba sendo uma escolha, um caminho que eu decidi seguir. Por isso que eu abandonei esse caminho. Porque eu não quero ficar sofrendo parado. Só você vai parar no tempo e o mundo vai continuar. E você acha que você não está fazendo nada, mas você está fazendo alguma coisa. Você está escolhendo isso, ficar nessa situação. Então isso é muito duro, muito difícil de aceitar, de você fazer essa conexão dessas coisas na sua vida e parar, analisar e escolher o caminho que você realmente deve seguir para o bem, para o melhor, para uma vida crescente e não uma vida de autossabotagem, você mesmo se ferindo, né? Eu ainda sofro, mas eu sofro porque eu sinto demais. E é melhor sentir demais a vida do que não saber o seu verdadeiro gosto. Galera, eu faço alguns trabalhos, tenho uma marca street, underground, punk, cabulosa e eu vou deixar minhas redes sociais aí para vocês poderem ter um acesso ao trabalho que eu faço. E é isso. Nós vamos se ver de novo por aqui, viu? Se inscreve aí.